Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos os meus irmãos. Eu sou seu irmão em Cristo, Lucivaldo Oliveira, e hoje vamos para o terceiro vídeo da série de estudos sobre os atributos de Deus. E tem como tema a pergunta: como é Deus? E se conhecer a Deus é um assunto que te interessa, já te convido para acompanhar esse estudo até o fim, pois vamos mergulhar nas Sagradas Escrituras e, com a ajuda do Espírito Santo, descobrir um pouco de como é Deus. Visto que Deus é infinito e é impossível um ser humano que é finito conhecer a Deus por completo. Mas antes de entrarmos no assunto deste vídeo, já quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e ative o sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Então, prepara o teu coração e receba a palavra de Deus em sua vida. A grande pergunta de como é Deus deve ser algo que todas as pessoas do mundo já pararam para se perguntar. E nesta série de estudos vamos entender um pouco de como é o Deus das Sagradas Escrituras e entender que muitos têm um conceito errôneo a respeito de Deus ou conhecem apenas um dos atributos de Deus, pois Deus não é da forma que eu e você acha que Ele é. Deus é muito mais além do que nós imaginamos. Deus tem atributos incomunicáveis que são exclusivamente dele, pertencem somente a ele, que não podem ser compartilhados com ninguém. E também tem atributos comunicáveis, que são qualidades do caráter de Deus e que ele compartilha com todos nós, seres humanos. E hoje entenderemos que Deus é todo-poderoso. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 17 e versículo 1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade e seja íntegro. A palavra onipotente ou todo-poderoso, quando ocorre como El Shaddai, é Deus onipotente. Esse substantivo ocorre cerca de 50 vezes no Antigo Testamento. É o nome pelo qual Deus era conhecido pelos patriarcas. Alguns estudiosos atribuem a sua origem ao termo Shaddai, que significa poderoso, invencível. Outros relacionam a sua origem com a palavra Acádia para montanha, indicando a grandeza, a força ou a natureza eterna de Deus. Outra explicação é que Shaddai seja composto da partícula She, que significa o qual ou o que, e Dai, que significa suficiente. Shaddai ou Shaddai seria, portanto, o Deus autossuficiente, eternamente capaz de ser tudo o que o seu povo precisa. Um dos atributos incomunicáveis de Deus é a onipotência. Em toda a criação, só Deus possui esta característica. Só Ele tem todo o poder. Para Deus não há limites, não há nada impossível, seja quais forem as circunstâncias. A nossa mente humana não é capaz de compreender e de imaginar o tamanho do poder de Deus, e nem conseguimos pensar no que Ele consegue fazer com tanto poder que Ele tem. Mas se tem uma coisa que eu posso dizer para você, para que você compreenda um pouco do tamanho desse poder, é que Deus é maior do que o impossível. Tudo aquilo que nós, seres humanos, não somos capazes de fazer, Deus faz. O que precisamos fazer é apenas confiar nesse Deus que é todo poderoso.
Veja o que está escrito em Lucas, capítulo 1 e versículo 37. Pois nada é impossível para Deus. Quantas vezes Deus já nos tirou de situações que para nós não tinha como sair de lá e de repente surge uma solução, uma saída. De repente tudo é resolvido e não tem explicação e ficamos maravilhados. Isso não é sorte e muito menos obra do acaso, como muitas pessoas falam. Isso acontece porque existe um Deus que é todo-poderoso e contempla a nossa vida. Deus é tão poderoso que quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. Não há nada e nem ninguém aqui na terra ou no mundo espiritual que possa impedir o agir de Deus. Veja o que está escrito em Isaías, capítulo 43 e versículo 13. Desde os dias mais antigos eu sou, não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Já imaginou que tamanha loucura seria alguém ao menos pensar que pode impedir os planos de Deus? O Deus que servimos reina, Ele tem o domínio de tudo e tudo obedece à sua voz. O exército do céu adora esse Deus. Em Apocalipse, capítulo 19 e versículo 6, está escrito: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Porventura, existe alguma coisa impossível para um Deus que é todo-poderoso e ainda reina desde sempre? Você lembra da promessa que Deus fez a Abraão em sua velhice? Quando prometeu que Sara, sua mulher, lhe daria um filho? Será que não poderia surgir um pouco de dúvidas, olhando para a situação em que eles se encontravam? Abraão, com 100 anos de idade, bastante avançado em idade, e Sara, sua mulher, com 90 anos, já tinha passado o seu tempo de gerar filhos, mas essa promessa foi da parte de Deus. E como vimos, para Deus todas as coisas são possíveis. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 18 e versículo 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Este é o nosso Deus. Ele faz a mulher estéril dar à luz filhos. Não há nada difícil para Ele. O que para nós, seres humanos, é impossível, para Deus não é nada, absolutamente nada. O poder de Deus é tão grande que no momento em que Ele estende a mão e ordena, tudo, absolutamente tudo, acontece. Foi com seu braço estendido que Ele fez o céu e a terra, porque Ele é soberano. Veja o que está escrito em Jeremias 32, versículo 17. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido. Nada é difícil demais para Ti. Você percebeu a facilidade que Deus tem para fazer as coisas acontecerem? Em Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, nos diz que Deus está com as mãos estendidas para salvar e pronto para ouvir o nosso clamor. Se você confiar nele e clamar com fé, Deus vai te tirar de qualquer situação difícil que você está enfrentando ou ainda vai enfrentar em sua vida, pois Deus tem o controle de tudo. Ele está no controle desde o início até o fim. Veja o que está escrito em Apocalipse, capítulo 1 e versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso.
Deus afirma que é o Alfa e o Ômega. Você sabe o que isso significa? O Alfa e o Ômega são a primeira e a última letras do alfabeto grego. Declaram que Deus é tudo, de A a Z, tendo controle sobre toda a história. Não há outro Deus além dele. Sendo o Todo-Poderoso, o poder de Deus é absoluto. Deus está acima de tudo e de todos e sempre vai agir conforme a vontade dele. Não adianta questionar. Ele é soberano e sabe o que é melhor para a nossa vida. Muitas vezes passamos por situações em nossa vida onde as pessoas ao nosso redor nos perguntam onde está o nosso Deus. Mas veja o que a Bíblia nos diz em Salmos 115, versículo 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Por mais que o homem tente ser maior do que Deus ou achar que tem um certo poder de fazer alguma coisa para interferir nos planos de Deus, todo o esforço que ele fizer vai ser em vão. Deus está fora do nosso alcance. Ele é exaltado em poder. Não há nada e nem ninguém mais poderoso do que esse Deus. Todos os homens, ao conhecer os feitos de Deus, ou seja, as suas obras e toda a sua sabedoria e o seu grande poder, deve temê-lo. Em outras palavras, todos deveriam obedecer a sua palavra. Jó reconhece isso. Veja o que ele disse. Fora do nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. Por ser um Deus tremendo e poderoso, ele poderia nos obrigar a adorá-lo ou a fazer qualquer outra coisa. Porém, ele não nos obriga a nada, mas deixou o poder de escolha em nossas mãos. Ele é totalmente justo e reto e não lança fora ninguém. Porém, o ser humano faz escolhas que não lhe agradam e acabam sofrendo as consequências. Jó também reconhecia que ninguém pode impedir os planos de Deus. O que ele falou, o que ele prometeu, tudo vai se cumprir. Veja o que ele disse quando ele se humilhou diante de Deus e glorificou o seu nome. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Deus é tão grande e tão poderoso que este mundo não é capaz de conter a grandeza de Deus. Salomão, após ter construído o templo, foi orar a Deus e nessa oração ele reconhece essa grandeza e diz em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27: mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Precisamos entender que a nossa vida é apenas um reflexo da vida de Deus. Saiba que até mesmo as maiores coisas que um ser humano pode construir manifesta apenas uma pequena parte da glória de Deus. Salomão reconheceu isso e disse que os céus e a terra não podem conter a presença de Deus, quanto mais o templo que ele construiu. Foi Deus quem nos formou no ventre de nossa mãe. Ele nos escolheu para vir ao mundo, porque Ele tem um grande plano em nossa vida. Você não veio por acaso. Deus te escolheu para ser um vencedor desde o ventre de sua mãe. Deus tem cuidado de nossa vida sempre e tudo o que acontece é por um propósito divino. Veja o que está escrito em Isaías 44, versículo 24. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, que o formou no ventre. Eu sou o Senhor, que fiz todas as coisas, que sozinho estendi os céus, que espalhei a terra por mim mesmo.
Veja o quanto esse Deus é poderoso. Ninguém consegue entender os mistérios de Deus. Nenhuma pessoa ou qualquer outro ser é capaz de saber até onde vai o poder de Deus, pois ele não tem fim. O homem pode pensar em construir um avião para chegar mais próximo de Deus. Outro dizer, vou fazer um foguete para ir mais além. Mas, na verdade, não há nada que o homem terreno possa fazer, porque os mistérios do Todo-Poderoso são mais altos do que os céus. E quando o homem chega ao espaço, ele se depara que é muito mais além do que ele imaginava. Veja o que está escrito em Jó, capítulo 11, do verso 7 ao 11. Você consegue perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. O que você poderá fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderá saber? Seu comprimento é maior que a terra e a sua largura é maior que o mar. Se ele ordena uma prisão e convoca o tribunal, quem poderá opor-se? Pois ele não identifica os enganadores e não reconhece a iniquidade. Logo, o que haver? Deus é um juiz justo. Ele ordena uma prisão e convoca o tribunal. Ninguém poderá se opor a ele. Não há chance alguma para um ser limitado pelejar contra um Deus que tem poderes ilimitados, pois não somos nada diante dele. O seu poder não tem limites. Ele é todo-poderoso. Veja o que está escrito em Daniel, capítulo 4 e versículo 35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com o exército dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? O homem sem Deus não é nada. Todos os exércitos do mundo podem se reunir e tentar se levantar contra o Criador, mas não adiantará de nada. Que Deus grande é esse que servimos? Quem somos nós para interferir nos planos de Deus? Se Ele quiser agir com o exército do céu, Ele age. Mas se Ele quiser agir através de uma pessoa, também age. E é vencedor do mesmo jeito, pois ninguém pode resistir o seu poder e nem perguntar a Ele o que Ele fez ou por que Ele agiu dessa maneira. Deus é Deus e nós somos considerados diante dele menos do que nada. Veja o que está escrito em Isaías 40, versículo 17. Diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. E em Isaías capítulo 45 e versículo 9 nos diz: ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao oleiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: ele não tem mãos? Percebeu que não somos nada comparado a esse Deus Todo-Poderoso? Então, não questione a Ele sobre as coisas que Ele está fazendo. Apenas entregue sua vida nas mãos dEle e confie, pois Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. E lembre-se, Deus continuará sendo Deus sem você, mas o que é você sem Deus? Eu sou Lucivaldo Oliveira e você acabou de ouvir o terceiro vídeo sobre os atributos de Deus. Gostou deste vídeo? Quer aprender mais sobre Deus? Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal e compartilhar com mais alguém essa fonte inesgotável que é a Palavra de Deus. Que Deus vos abençoe.